A gente faz a reunião, né, antes de pauta e tal, eu participo junto com a produção, e aí definimos ali que a gente ia falar de Pogba. O cara se lesionou, o cara não deve mais jogar pelo United na temporada, tá acabando o contrato, será que o Pogba ainda tem espaço para jogar em times da primeira linha? Tralalá, tralalá. Tá aqui no meu espelho bonitinho no meu roteiro. Aí, tô aqui no ar já com vocês, com a Isabela Palhares junto. E o Fred mandou lá no outro grupo que temos algumas novas informações que tem alguma relação com o Pogba, mas que eu acho que para vocês que estão aqui assistindo vão querer saber que relação é essa, quem tá envolvido nessa história. E aí, quando o Fred entrou aqui, eu disse, Fred, daqui a pouco vamos falar de Andréas Pereira. Então, a ideia anterior das informações do Fred era a gente falar de Pogba, mas de alguma forma vai ter conexão aqui. Fred, eu queria que você trouxesse pra gente as informações que você tem. Será que é o que eu tô pensando? Andréas Pereira, não sei. E deixa o Belt plugado, porque eu quero reações do Belt aqui. Cara, pra quê? Será? Vai. Bom, vamos lá. O Pogba, é isso que você falou, né? Talvez não jogue mais nessa temporada, porque a lesão dele é de 4 semanas de recuperação, e talvez não jogue mais pelo Manchester United, ponto final, né? E aí acho que seria um resumo do que foi o Pogba no Manchester United, olhar para o último jogo dele com a camisa do United, ser um 4-0 para o Liverpool, em que ele sai no primeiro tempo, e o último jogo dele em Old Trafford é contra o Norwich, ele saindo vaiado pela torcida e fazendo assim, para os torcedores do Manchester United. Ou seja, Fred, a gente pode concluir que de tudo isso, o Pogba é o próximo reforço do Flamengo, né? Isso, essa é a conexão. Não, obrigado. Fazendo essa ligação. a conexão o Pogba está em fim de contrato e cara, assim, só se for uma reviravolta daquelas que eu não senti nem o cheiro de acontecer para ele ficar no United. Então, ele deve sair, não sei para onde. O Matip já anunciou que vai sair. O Lingard também deve sair, está em fim de contrato, assim como o Pogba. E para meio-campistas à disposição do Erik ten Hag a partir da próxima temporada, sem contar com contratações, evidentemente, ele teria Fred, McTominay, o Juan Mata também deve sair, e aí o retorno do Van de Beek, né, que evidentemente é um cara que o Ten Hag conhece muito bem, e o possível retorno do Andreas. E a informação que a gente tem o diretor esportivo do United, John Murtough, ligou para o Andreas para falar, olha, a gente quer que você volte, a decisão é sua de aceitar voltar ou não, esse rapaz caso... que o Andreas ou o Fred? John Murtough. Só olhando a cara do Beltrão. Por que a pergunta? Não, só por curiosidade, né? Tá bom. Tudo bem, informação. Tá. O John Murtough ligou pro Andreas. Se eu não me engano, foi na véspera do jogo contra o Palmeiras, enfim. Agora. Tá. Eu ia dizer, pô. Você vai deixar o cara mais nervoso, Fred. Agora. Não Libertadores. Sim. Não. Se fosse da Libertadores, aí lascava de vez. Ele ligou para falar que, olha, queremos que você volte e se o Flamengo fizer a proposta e você quiser ficar no Flamengo, né, porque tem a questão do Flamengo vai fazer proposta ou não, né, vai de fato fazer a proposta que já tinha sido acertada com o Manchester United ou não e tudo mais. Se o Flamengo fizer a proposta e você quiser ficar no Flamengo, a gente vai aceitar. Mas se você quiser voltar, a gente quer que você volte. O contrato do Andreas vai até o fim da próxima temporada com opção já acertada de mais um ano de contrato. Né? Então, o contrato atual do Andreas tem a opção de uma extensão até 2024. Então, não teria uma pressa para a renovação de contrato do Andreas. Né? Ele não voltaria já a ponto de entrar no fim do contrato. Ele tem a opção de extensão. E o Erik ten Hag, enquanto era auxiliar técnico do PSV da Holanda, ele trabalhou com o Andreas. Né? Porque o Andreas era da base do PSV quando foi contratado pelo Manchester United. Então, o Ten Hag tem uma relação, ou tinha na época, uma relação próxima com o Andreas Pereira. E, enfim, é essa a situação. O United quer que o Andreas volte para a próxima temporada, não ficaria no caminho caso o Flamengo faça uma proposta e o Andreas queira ficar no Flamengo, mas a informação de momento é essa. O United tem a intenção
de trazer o Andreas de volta ao fim do empréstimo. Ô, Belt, não tá esquisita essa demora toda aí, não? Já não tinham falado uma coisa e aí agora parece que nunca se concretiza o que foi falado lá atrás? Não, e aí, Tainá, brincadeiras à parte, isso é até um pouco, eu acho, né, na minha visão, um pouco em falta de respeito com o jogador, né, falta de um pouco de organização da parte da diretoria do Flamengo, porque a informação que a gente tem é que as partes já estavam acertadas, né, entre Flamengo e United, valor, tudo combinado, e o Flamengo só faltava fazer o depósito ou acenar com a intenção de compra, aí, sei lá, se o depósito vai ser feito agora ou quando for ter que fazer, isso aí é Flamengo e United, eu não sei quando é que esse dinheiro entraria. Mas era só o Flamengo falar, ó, é aquilo mesmo, fechado. E aí, cara, aconteceram uma série de outras coisas, né, depois do que aconteceu na final, né, porque lembrando que isso tudo aconteceu, essa negociação do Flamengo e United para a compra do Andrés, foi tudo depois da decisão da Libertadores. E aí, cara, tá nessa, né, tá parado. Aí teve aquele bloqueio do Flamengo na justiça, que já resolveu, mas foi isso que fez o Flamengo dar uma segurada, e até aí eu achei ok. Porque veio um bloqueio que não estava sendo esperado, a gente sabe que a diretoria do Flamengo com dinheiro é bem responsável, então eu entendi todo esse ponto de ter segurado a negociação. Qual é o valor, cara, sabe? O valor era 60 milhões de reais, se eu não estou enganado, né? Tá. 60 milhões de reais. 10,5 milhões de euros. Isso, Tá, mas pelo que ele tá jogando agora, o Beltrão, tu pagaria isso? Tem uma série de fatos novos. Tem uma série de fatos novos. É isso, assim, eu acho que é importante mas colocar então, se tinha essa possibilidade aí de mexer, de, tipo, mudar a cabeça, então que não falassem, né? Publicamente. Eu, pessoalmente, jamais teria acenado com a possibilidade de comprar o Andreas no início, assim, de cara. Só se ele... É que, assim, é muito ele chegou injusto. bem, né? Então, é muito injusto, cara. E eu tô lutando contra mim mesmo nesse momento, tá? Nesse momento eu estou discordando de mim, mas eu tenho que falar. Porque é injusto você colocar tudo na conta de um jogador só. Só que assim, agora eu tenho que falar como torcedor também, né? Eu não preciso mentir pra ninguém aqui. Eu não vou perdoar nunca o que aconteceu na final da Libertadores. Não que ele queira e precise do meu perdão, tá? Que ele siga a vida dele, que ele tenha muito sucesso. Eu jamais vou desejar mal pra ele, pelo amor de Deus, como eu não desejo pra ninguém. Só que assim, torcedor, você não quer ver a camisa do Flamengo, eu acho que não tem clima, gente. Eu acho que não tem clima. Eu acho que o que aconteceu foi muito mais do que um erro. Assim, é um erro, no final das contas é um erro, é delicado, né? Tipo, você apontar e jogar tudo em cima de uma pessoa só. O Flamengo não foi vice por causa do Andreas. O Flamengo foi vice por uma série de coisas e calhou de ter sido por um erro dele o segundo gol do Palmeiras. Poderia ter sido nos pênaltis, poderia ter sido num outro gol, poderia ter sido qualquer outro lance. Mas eu acho que não tem clima mais. E assim, e aí a diretoria pensa que nem tu, hein? Eu acho que a diretoria tá pensando que nem tu. Agora. Então, e aí o que acontece? Qualquer erro do Andreas e qualquer atuação ruim do Andreas, qualquer coisa ruim que venha acontecer com ele no Flamengo, isso acontece com todos os jogadores. Todo jogador vai oscilar, todo jogador vai ter uma partida ruim, todo jogador vai fazer alguma besteira dentro de campo. Só que quando isso acontece com o Andreas Pereira, isso vira uma coisa muito maior, porque as pessoas não esquecem e não vão esquecer. Eu então, não acho sei que é um se até clima pesado pra ele, cara. Eu acho que é muito pesado. Eu não sei até se pelo psicológico dele não seria interessante essa não permanência no Flamengo. E aí eu acho que com a informação que o Fred traz de que o United quer, né, o retorno dele, que tudo bem, não vai se opor se vier uma proposta do Flamengo, não vai se colocar no caminho, mas quer a volta dele. De repente, sendo um novo projeto, com o Ten Hag, que o Fred já pontuou aqui também, há uma relação, né, eles já se conhecem e tal, de repente seja interessante, mais interessante para o Andrés. Eu acho que, eu vou ser sincero aqui, eu acho que assim, na situação que a diretoria do Flamengo se colocou, é errado não comprar o Andrés agora, tá? Só que é errado com ele, é errado com o United, é errado com o compromisso que o Flamengo teoricamente tinha firmado ou acordado verbalmente, pode prejudicar a imagem do clube no exterior. Só que se tem alguma coisa que pode servir de consolo ou de coisa positiva para essa situação, para não ficar tão ruim assim, é justamente essa mudança da comissão técnica que está vendo o Andrés como uma possibilidade real. E assim, eu acho que, pensando como o Andrés agora, pensando como ele, uma coisa é você ter contrato com o United, mas não ter a intenção do United ficar com você e querer ficar no Flamengo. Sim. Que aí, quais seriam os outros mercados do Andrés na Europa? Não seriam times como o United, seriam times de segundo escalão para baixo, certo? Agora, com o United querendo ficar com ele, é uma oportunidade que ele tem de voltar a jogar num time de ponta na Europa. Então eu acho que pode ser que o Andrés mesmo se sinta menos
triste, chateado de deixar o Flamengo, porque ele tem agora a possibilidade real de ser aproveitado no elenco. Então eu acho que o momento, não acho correto do ponto de vista ético, mas acho que o momento que o Flamengo se encontra agora é um momento bom para falar, United, desculpa, mas a gente não quer mais fechar com vocês. É bom para todo mundo, é isso, né? Exato, eu acho que agora sai menos feio. Arranhado. Exato, sai menos Só uma arranhado. parte. Só uma parte, a falha dele no jogo da Libertadores, depois dessa falha, pelo menos é o que eu sinto, ele se apagou tecnicamente. Sim, totalmente. Ele vinha jogando muito bem. Ele vinha jogando muito golpe, bem. né? Hoje, sentiu o golpe. Ele era para sobrar nesse time do Flamengo e não consegue jogar. Ele deu uma entrevista, Não, aí, acho que faz uma semana mais ou menos pro GE. É forte, assim, porque é isso. Ele chorou muito tempo, ele... Claro. É pesado, cara. Ele carrega isso, né? E eu tomo muito cuidado, de verdade mesmo, porque eu sei que isso deve ter sido alguma coisa que eu jamais vou imaginar o que foi isso, cara. Porque é um erro, é uma coisa muito grande, e as pessoas não sabem separar as coisas, né? Infelizmente. Então, por exemplo, eu não vou chegar aqui e ficar esculachando o Andrés, porque ele é um ótimo jogador, de fato ele é. Só que ele, depois que aconteceu essa infelicidade na final da Libertadores... Ficou pesado pra ele. Ficou um clima que não sustenta. E aí na entrevista, e aí eu preciso fazer uma crítica, que eu acho que o único ponto da entrevista dele, que eu discordo dele, é quando ele fala que já fez muito pelo Flamengo, que a história dele não se resume a isso. Infelizmente, eu acho que hoje a história dele se resume a isso, sim. A história dele no Flamengo hoje se resume a isso. Infelizmente. E aí não é culpa dele. É culpa de como a gente enxerga o futebol. É um problema estrutural. Mas aí ele... Você vê aí, Beltrán, você tá falando, né? Da história. Por exemplo, se é o Gabigol que entrega uma bola como ele entregou, eu duvido que a cobrança seria igual. Duvido, porque o Gabigol tem história com a camisa do Flamengo. Sim, ele estava começando a construir a história dele com a camisa do Flamengo, né, Tainá? E aí, pro timing fica pior ainda pra ele, teve a ascensão do João Gomes agora, que é titular do Flamengo, jogando muita bola. O Thiago Maia tá ali, o Paulo Souza tem preferido jogar com ele, inclusive. Enfim... Guardadas as devidas proporções, me lembra muito o que aconteceu com o Bressan, que jogou no Grêmio, e que fez um pênalti lá no último minuto contra o River, o Grêmio passando para mais uma final de Libertadores, pegaria o Flamengo, inclusive, né? Foi 2019. Não, 2018 foi. 18. 18. E o Bressan tinha jogado, e na final da Libertadores anterior, acho que o Kahneman estava suspenso e o Bressan tinha jogado e tinha jogado muito bem. E aí, só que no fim o Bressan não conseguiu permanecer no Grêmio porque ele ficou marcado por essa falha. Então, assim, a final que ele fez, que foi muito boa no ano anterior, esqueceram, porque ele fez um pênalti que tirou a possibilidade do Grêmio ir para mais uma final de Libertadores. Está no Havaí hoje. Infelizmente. Ele saiu para fora do Brasil, né? E agora voltou para o Havaí. É o jeito, infelizmente, que a gente enxerga futebol.